Hoje o programa Suburbano Entrevista traz um grande nome do rap nacional e que também vai falar do seu livro. Estou falando do Eduardo. Fala, Eduardo, beleza, mano? Satisfação, Bozo. Eu que agradeço o convite. Até eu estava em atraso, né, de estar aqui no seu sarau, entendeu? Entregando nas suas mãos o livro. Feliz, muito feliz de estar aqui. Recebi seu convite de coração, realmente. Mano, nós vai falar dos seus trampos atuais, do seu CD solo, do seu livro, mas o que Facção Central significa pra você, pro Eduardo? Mano, foi o começo de tudo, né? É uma raiz do trabalho, então acaba, claro, deixando um legado. Então é uma escola, certo? Então, num momento onde eu achei que não tá ali dentro já não era mais algo que eu me sentia bem, então nós trocamos uma ideia, chegamos a essa conclusão, certo? E segue a vida com os parceiros lá, eu sigo também. E é dessa forma, claro, é uma raiz daquilo que você plantou ali, a sua caminhada no hip hop. Então, estamos agora nesse caminho novo, mas é isso, mantendo a ideologia, mantendo o rap, entendeu? Independente do formato, pode ser no livro, pode ser dentro de uma banda ou solo, a ideologia é a mesma e prossegue. Então, estamos dando essa continuidade. Com certeza, para o público ficou duas opções, né? O grupo continua... A princípio, é lógico, você tem algo que você gostava muito, que é o caso da banda, então, no início, algumas pessoas vão lamentar e tal, mas com o tempo os caras entendem que assim, eu sempre deixei claro que toda a minha ideia é uma ideia verdadeira, eu jamais escrevi por escrever. Então o público tem essa confiança, então eu tenho esse crédito com o público, então eles entenderam que se eu tomei essa decisão, era algo que deveria ser tomado. Obviamente, é algo que decepciona alguns, mas com o tempo, quando todo mundo começou a compreender, e hoje a aceitação é a mesma da época da banda, e é isso, hoje você tem duas opções, o trabalho segue sendo mantido do outro lado, eu continuo fazendo minhas músicas, e é isso, o rap só tem a ganhar. A sua área de atuação, Zona Sul de São Paulo, de onde você vem, né? Grajaú, aquela região? Na verdade, eu nasci aqui no Glicério, aqui do lado. Próximo da Baixada do Glicério, morou aqui no tempo? Morei até meus 18. Entendeu? Aí depois eu fui pro Grajaú, então o rap mesmo surgiu na minha vida aqui no Glicério. Eu costumo dizer que o Bexiga, onde a gente está, né, e o Baixada do Glicério são periferias do centro, né? Exatamente. Inclusive eu vinha muito no ensaio da Vai Vai, por ser do lado e tal. Então era algo próximo, mas é verdade. Quem não tem essa consciência do que é um cortiço, do que é a pensão, então ele não tem essa dimensão. Acho que o centro é aquele local bonito, turístico, mas quando você vive ali nos cortiços é a favela vertical. Então eu vim dessas aí. Pode crer. E aí você acabou indo para a Zona Sul, acabou criando uma raiz lá, né? Que quem identifica você já pensa na Zona Sul, né? Como é que é a Zona Sul, um lugar onde tem tanto rapper, tanto grupo de rapper? Como é que é essa... Então, a periferia, eu diria que ela não diria nem a periferia. A pobreza é igual em qualquer lugar, entendeu? Então, quando você tá ali dentro de uma situação de exclusão, você quer se manifestar, você quer se revoltar contra isso. E hoje não, aí de repente surgiu o rap dando essa possibilidade. Então é natural que várias pessoas da periferia, das áreas de exclusão, tenham, como que eu posso dizer, tenha a vontade de expor através da música, e isso acabou fazendo surgir várias bandas. Então hoje o quadro é grande, o circuito tem vários nomes aí que representam o rap nacional, e é isso, eu faço parte desses manos aí que tem uma boa intenção, que quer fazer mudança, que quer fazer revolução e tenta fazer essa mudança através do que está nas nossas mãos, que de repente é uma caneta, uma folha de papel. E é isso, a Zona Sul, como outras quebradas, é repleta de vários pensadores, de várias pessoas de bom coração, que realmente são contrários a esse tipo de governo, contrários à burguesia, contrários à opressão, contrários à maneira que a polícia age, ao extermínio, e tá tudo isso. É um caldo que, né, mano, vai borbulhando e cada um da sua forma vai expressando. E eu vejo nesse sentido uma grande riqueza cultural, entendeu? Dos extremos, dos bairros pobres do centro, entendeu? Então é isso. O cara, quando ele está na periferia, ele tem duas opções: fazer parte do sistema ou se revoltar contra ele. Então eu vejo que nesses locais que a gente descreveu tem vários caras revoltados. Em que momento da sua vida que você viu que você não se enquadrava nesse padrão de pessoas que iam aceitar tudo que o sistema queria impor?
Quando Então, você começou a se revoltar em forma de... A sua rebeldia veio em forma já de rap? Ou antes você teve alguma outra forma de se rebelar contra esse sistema? Como é que foi isso? Mano, assim, o rap ele é uma ferramenta muito grande e transformadora. A partir de um ponto, você começa a entender a dimensão do que é o rap, as proporções e aquilo que ele pode acarretar não só na sua vida, como das outras pessoas. Então, o rap ele é uma grande escola. E até eu ingressar no rap, eu não tinha ouvido falar de Martin Luther King, Malcolm X, Gandhi, etc. Então, mesmo na escola, você é privado de vários personagens que realmente fizeram algum tipo de mudança. Inclusive o Zumbi dos Palmares não é citado. Não é citado. Então, você tem... O rap acabou me oferecendo muito disso. Então, no decorrer, você vai aprendendo e vai começando a se conscientizar daquilo que precisa ser mudado, das coisas que devem ser ditas. Então, o rap foi uma escola para mim. Até então, quando eu cheguei no rap, o que me chamava atenção era o som, a batida, etc. E claro, você viu uns manos se expressando numa linguagem meio peculiar da periferia, do excluído. Isso vai chamando atenção. Agora, essa revolta em conformismo, você vai ganhando com o tempo. Quando você começa a entender sobre política, quando você começa a entender sobre a sociedade, e aí você começa a se revoltar cada vez mais, aí é uma bola de neve. Então o rap nesse ponto ele foi muito didático, não é só a parte musical, eu diria que o meu caráter foi todo lapidado em cima do hip hop. Eu peguei trem lotado na Zona Leste de São Paulo a vida inteira para ir trabalhar. E eu costumo dizer que o que os trens lotados me ensinaram foi o que significa a palavra descaso, né, cara? Porque quando o trabalhador tenta sobreviver honestamente, pegando condução, recebendo o salário que está aí que o sistema planta aquele horário de expediente, para ter horário de pico e tudo, é um ciclo vicioso, né, cara? Porque o cara se prende naquela rotina de um sistema totalmente capitalista, né? Capitalismo, então, sempre foi uma coisa que você combateu nas suas letras, né? O que você entende, assim, o regime capitalista é aquele que tem dinheiro acumulando cada vez mais em detrimento daquele que passa fome. Então, não existe uma política de inclusão. Obviamente que quando você olha para o socialismo, ele é muito mais próximo de um pensamento de esquerda, que é normalmente que nós temos na periferia. E, na verdade, esse pensamento de esquerda é o quê? É igualdade, você só quer justiça social. Então, na verdade, você luta pelo quê? Pelos seus direitos, pela justiça social, pela igualdade, pela desconcentração de renda. E o rap, cada um batendo da sua forma, cada um se expressando da sua maneira, no final o que ele busca é isso, ele quer o pacifismo, mas o pacifismo de verdade, não é a pacificação com metralhadora, com tanque de guerra, com polícia matando gente na periferia, na favela, não é esse tipo de pacificação. Então o capitalismo ele oferece só isso. É uma burguesia esmagando as pessoas que estão lá na parte de baixo da pirâmide. Então chega uma hora que você tenha, que nós temos essa arma para lutar, que é a nossa expressão naquelas, uma expressão limitada, mas a gente ainda consegue falar com as pessoas da periferia. Óbvio, o mais importante seria o quê? Dominar toda a comunicação, os meios de produção, fazer valer exatamente o nosso contingente populacional. Se você representa 90%, esse índice de representatividade não pode ser apenas na hora de morrer, não pode ser no índice de mortalidade, tem que ser na educação, tem que ser na saúde, tem que ser no judiciário, na política. Então, quando eu vejo capitalismo, eu vejo isso, eu vejo uma burguesia que usa a nossa miséria para enriquecer cada vez mais, e quando você debate a temática de desconcentração de renda, é a hora que ele manda a polícia te silenciar, entendeu? Para nós, existem duas maneiras de agir. Ou você tenta buscar aquilo que é seu, entendeu? E a polícia vai te matar, ou você fica silenciado, aceitando tudo de uma forma natural, como se fosse normal passar fome, como se fosse normal ser o povo mais massacrado do mundo, como se fosse normal 60 mil mortes por ano, num país sem guerra civil declarada. Mas é dessa forma que eu enxergo o capitalismo, por isso combato. O governador Alckmin, reeleito, né, no primeiro turno, ele foi reeleito usando muito a bandeira da redução penal, né? Queria falar o que você pensa da redução penal. E esse governo que aí está, né? Ele é um governo de exclusão cada vez mais, né? Porque os direitos vão sendo tirados, as pessoas vão ficando mais sufocadas. E a mídia planta uma crise que existe por vários problemas no momento, mas a mídia, quando ela quer plantar uma coisa, ela fala todo dia desse assunto.
A gente vê o Datena, o Corta Pra Mim, esses apresentadores de programas policiais, que todo dia eles frisam que o menor matou e que o menor vai ficar impune. Então a sociedade acaba absorvendo isso e votando no cara que prega essa bandeira. É um círculo vicioso, né? O cara está votando em quem vai reprimir a quebrada dele. Então, por exemplo, o sistema, para ele continuar com a dominação, ele precisa te vender estereótipos, ele precisa te vender o bode expiatório. Então, por exemplo, ele não pode chegar, uma emissora de TV não vai falar que o maior problema da sociedade é a alienação vinda pelos veículos de comunicação. Da mesma forma, o político que investe ali na televisão, ele não vai querer que o Datena, que o fulano ciclano fale mal sobre ele. Ele é o verdadeiro problema da nação. É o salário dele que faz você passar fome, é a corrupção dele, ele que deveria ser combatido, ele que deveria estar num regime disciplinar diferenciado, ele que deveria ser preso. Só que aí, quando você não pode colocar essa verdade para o espectador, que também não tem muita informação, porque ele foi sabotado desde o útero materno, aí você faz o que? Você vende para ele o criminoso da nação, o perfil do criminoso, o perigo. Então, a hora que você vende o jovem da periferia. Entendeu? Aí eles falam que precisa de uma pena mais severa, como se não tivesse pena de morte na periferia, como se o jovem negro da periferia não fosse o jovem mais assassinado do mundo. Entendeu? Eu sempre falo até nas palestras que um jovem negro teria mais chances na época do Apartheid na África do Sul de frente com a Ku Klux Klan. Entendeu? O índice de mortalidade brasileiro é para lá de genocídio. Então você vende uma mentira, porque o nosso problema não é o menor. Se a questão fosse redução da maioridade penal, então o cara de 18 não cometia crime. O cara de 20, 21, a questão não é a pena, a questão é a falta de educação, a questão é a falta de oportunidade, a questão é a falta de incentivo do governo para você crescer intelectualmente, profissionalmente. Você não tem isso na periferia. Você está ali 24 horas por dia tendo seus direitos violentados. É mais natural ir para o crime do que não ir. Só que tem um diferencial muito grande. Nós não temos a índole do criminoso. Porque se você pega o sistema prisional, você vai ver que 90% são pessoas que cometeram crime contra o patrimônio ou crimes relacionados a drogas. Em resumo, o cara que queria consumir. Cara que se tivesse dinheiro não iria para o crime. Bem diferente do político. Bem diferente do que nós estamos assistindo ali na Lava Jato. Que mesmo tendo acesso, o cara quer mais. Ele vai roubando. Então é isso. O nosso problema é a política. O nosso problema é falta de politização, o nosso problema é não ocupar os espaços que deveriam ser das pessoas do gueto, dos excluídos. E aí é isso, nós estamos ali de frente da alienação, ali o veículo de comunicação que te aliena o tempo todo, não tem uma outra opção de informação, entendeu? Não tem de repente uma base para conseguir olhar para aquele cara e entender o que ele está fazendo, que é legitimando o genocídio, que é criminalizando a pobreza e vai aceitando. Tanto é que muitos veem com naturalidade que morra uma criança de 10 anos, entendeu? E vê com mais naturalidade que no dia que vão fazer a reconstituição do crime, a playboyzada está lá batendo palma, homenageando os assassinos e todo mundo vê isso com naturalidade. Tanto não é natural que nesse exato momento nos Estados Unidos estão tendo vários protestos pela morte de 2 pessoas negras. Isso demonstra o senso de união, de coletividade, que é o que falta para nós, que é o que o rap tenta colocar através das suas músicas, você como escritor, eu também, que é isso, é fazer o povo acordar e entender, mano, aquele cara é criminoso. Aquele cara que está na televisão, quando ele fala que o problema é o menor, ele deveria perder a concessão, porque ele está mentindo, ele está criminalizando a pobreza. Aquilo é difusão de racismo, aquilo é legitimação de um genocídio. E na prática, depois que ele fala, acontece. A polícia vai lá, se sente à vontade, a impunidade é justamente isso. Quem tem o privilégio da impunidade no Brasil é a polícia. Tanto é que nas Olimpíadas agora, se um policial no Rio de Janeiro matar um jovem da periferia, ele não vai ser julgado na justiça comum, vai ser na justiça militar. Então, se ele já tinha licença para matar, diga-se de passagem, a polícia que mais mata no mundo, a polícia carioca, agora ele não só tem a licença, como ele tem também o governo falando, ó, você tem a licença e fica à vontade mesmo, pode matar, que é isso aí, é a limpeza étnica para o turista não ferir a retina olhando para um cara do morro durante as Olimpíadas. É triste, né? A gente teve a Copa do Mundo, agora as Olimpíadas e o legado que vai ficar é só exclusão, né? O problema é que assim, nós temos no Brasil uma política que ela é voltada só para enriquecimento.
nenhum está ali ocupando um cargo público realmente pensando sequer nas promessas que ele fez. Até porque quem faz é a pessoa que cuida da campanha dele, o publicitário. O publicitário vai falar para ele, mano, é melhor você fazer esse tipo de semblante, você tem que ter esse olhar, você tem que falar coisa, esse tipo de coisa. Então não existe uma preocupação, até porque os caras não são da periferia. Entendeu? Os caras nunca passaram fome, os caras nunca viram a polícia invadindo a casa deles, revistando tudo, batendo na família deles, eles nunca foram presos, nunca viram a família deles acampada na porta de um presídio ou numa revista vexatória. Então esses caras não têm essa sensibilidade, então ele está ali para ganhar dinheiro. Então a Olimpíada, a Copa do Mundo, dentro de uma situação sem corrupção, sem pilantragem, poderia até ter sido algo positivo. Entendeu? Poderia realmente ter deixado um legado, apesar que eu acho que antes de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, você tem que resolver os problemas sociais. Eu sempre deixei claro que se você construir escola, deixa legado. Construir hospital, deixa legado. Entendeu? Porque a desculpa do governo é que quando você está fazendo a obra pública, você está gerando emprego. Então fazer a rua, asfaltar a rua, construir o estádio, gera emprego. Eu acho que construir escola segue o mesmo caminho. Também iria gerar emprego e teria E aí sim você teria um legado. Então o problema maior, claro, você colocando a corrupção de uma FIFA, de um comitê olímpico, etc. Mas o problema maior é que no Brasil tudo é usado como motivo para corrupção, para roubalheira. Ninguém tem ali o pensamento. Superfatura os estádios e vamos que vamos. Todo mundo. Em nenhum momento se teve a vontade realmente de fazer uma Copa do Mundo. Se teve vontade de usar a Copa do Mundo como um álibi para roubar da mesma forma a Olimpíada. Então, se você for no Rio de Janeiro agora, eu duvido que é uma obra concluída. A intenção é só lucrar. Com certeza tem muita coisa que vai ficar pela metade e umas que nem vão chegar a ser construídas. E fora o legado que pro cara que está ali no bolsão da miséria, o legado é nulo. Porque você não tem legado nenhum. Eles urbanizaram o bairro, etc. Então aquele bairro que hoje tem um padrão decente é justamente aquele bairro que se o homem negro do gueto resolver passar, ele vai ser enquadrado, ele vai ser abordado, ele vai ser humilhado e se não for preso e até morto, só pelo simples fato de ser negro. Eu assisti uma palestra sua recentemente, na Galeria Olido, inclusive, e você falou que você estava num determinado local e que um cara morando na beira de um córrego, com um córrego passando no fundo da casa dele, ele chegou em você e falou: Eduardo, eu acho sua música bacana, mas eu acho sua música violenta. E aí você respondeu para ele, né, segundo você falou na palestra, que se ele não achava violento ele morar ao lado de um córrego e tal. Já morei nessa situação por mais de uma década. O povo não percebe que isso é uma violência contra ele? Infelizmente, como que eu posso dizer, o plano do governo, ele é diabólico e ele surte efeito, entendeu? Você é escolarizado sem ser escolarizado, você assiste uma televisão que é completamente racista e genocida e você não percebe, entendeu? Então, até na véspera da Copa do Mundo, teve uma reportagem no Fantástico onde 94% das pessoas que moravam na favela se achavam classe média. Entendeu? Então a alienação tem um poder muito grande. Quando você não tem ali o contraditório para debater, quando você não tem um outro veículo de comunicação mostrando que é mentira, entendeu? É muito complicado. Então o rap tenta fazer esse papel, mas na periferia tem muita gente que não compreende que a violência não é só o ato de sangrar. Você não tem uma educação de qualidade, é violento. Você tem uma polícia completamente racista e arbitrária, é violento. Você não ter direito aos seus próprios direitos, a Constituição sendo praticamente um conto de fadas, tudo isso é violento. Então é a mesma coisa quando você debate sobre racismo. Muitas vezes as pessoas falam: eu já vi mano que é negro e falam: mano, eu nunca sofri. Eu falo: mas você olhou dentro da universidade pública? Você olhou lá para ver se tinha a sua representação lá, tinha 50%, porque os negros representam 51%, 52%. Tinha isso na classe? Você olhou nos setores de limpeza, você viu quantos negros tinham, você olhou os atendentes da loja de luxo, que cor que eles eram. Isso tudo é racismo, entendeu? O problema é que nós fomos domesticados de tal maneira que muitas vezes nós não compreendemos acontecendo na nossa frente. Muitas vezes você está ali numa loja sendo seguido, mas você está ali no seu delírio televisivo e você não está nem percebendo, entendeu? Porque mostraram para você que é natural, que é assim mesmo. Então, de assim mesmo, nós vamos aceitando. Aí nós chegamos naquele fenômeno que eu citei na outra palestra, de uma pessoa dentro de um barraco achando que é normal, que tá bom. E eu sempre deixo claro que, mano, quando eu falo de favela, a favela não é quilombo.
entendeu? Não é um lugar que a gente se refugiou e ali a gente está progredindo, não. A favela é a senzala, a Casa Grande é a playboyzada do centro, entendeu? Quando eu falo centro, não é os dos cortiços, mas é isso, a favela é uma casa grande, mano. Entendeu? Então, Casa Grande não é uma senzala, os escravos estão lá. Não tem diferença da escravidão do passado para a escravidão contemporânea. É uma questão de você associar os fatos, é uma questão de você acordar. Foi o que eu fiz no livro. Quando eu escrevi algumas músicas, justamente umas pessoas falam, pô, mas isso aqui é exagerado. Eu falo, cara, mas a pobreza é foda, a violência é foda, a polícia, o governo, então é sobre isso que eu estou falando. E aí, muitos falam, puta, mas é exagerado, então o que eu fiz com o livro? Eu quis mostrar justamente o quê? Que a gente, no nosso país pacífico, a gente tem uma pitada de cada guerra do mundo, entendeu? Nós temos um tipo de violência parecida com cada guerra que acontece no mundo nesse exato momento. O Brasil estupra as crianças, entendeu? O Brasil mata crianças 28 por dia, segundo a Unicef. O Brasil mata a sua juventude pobre, que é um nível de burrice assustador, porque, mano, o progresso de qualquer país é a sua juventude, entendeu? Quando ele está matando o cara da periferia, ele está jogando fora o progresso científico, tecnológico, a mão de obra, o potencial. Então, é isso. Então, o que eu quis mostrar no livro? Justamente isso, desmistificar. Esse país não é pacífico. É um pacifismo estúpido. Nós que fomos alienados para enxergar a violência como algo natural. Em nenhum lugar do mundo se mata tanto quanto no Brasil. Tanto é verdade que no segundo do ranking de homicídio é a Índia com uma população de 1 bilhão e 200 milhões para matar 46 mil pessoas por ano. Com 200 milhões tu morre 60 mil. Isso sem contabilizar os desaparecidos e sem contabilizar as mortes de causa ignorada do DataSUS, que é o sistema, o banco de dados do Ministério da Saúde, aonde aconteceu um homicídio, coloca que foi um suicídio, foi um acidente, para camuflar cada vez mais. Então é isso, é uma questão de conscientização. E o rap faz isso, ele faz esse apelo à consciência o tempo todo. A guerra não declarada na visão de um favelado. Você espera que com esse livro você alcance qual público? Como que você espera o cara da periferia com esse livro na mão? Então, todo trabalho que eu faço é voltado para o cara do gueto. Normalmente quem se preocupa com o cara do gueto, com o humano excluído, é um cara que tem uma vida semelhante. Entendeu? Então vai ser você, vai ser eu. Então, assim, outro tipo de público, já tem o escritor, já tem o cineasta, já tem o programa televisivo. Aonde a carência maior que eu vejo de informação, de educação, é justamente a periferia. Então, tudo que eu faço é voltado para a periferia, voltado para o excluído. A minha expectativa, nem de repente é que o cara absorva o que eu escrevi aí, mas que o cara comece a ter um hábito que mudou a minha vida, que é o hábito da leitura. Porque eu sempre falo, o que mudou a minha vida não é só uma questão do rap, mas é o rap ter me exigido que eu buscasse informação. Entendeu? A partir saber quem era, como você falou, Martin Luther King, você teve que pesquisar. E a partir do momento que você está ali no evento, porque você não se dá conta da dimensão que o rap tem. Então, a partir do momento que você está no evento ali, chega uma pessoa e fala, porra, tal música tua me ajudou, tal música tua ajudou na minha vida, eu estava nas drogas, através de tal música eu mudei, eu estava no crime, dentro do presídio eu ouvi tua música e mudei de vida, que é uma puta de uma revolução, uma transformação comportamental. Então, quando você ouve tudo isso, você começa a entender que existe uma responsabilidade. É claro, você não é o líder, você não é o que vai mudar o mundo, mas você entende que se pessoas te ouvem, então você precisa, no mínimo, por respeito a eles, buscar informação para passar algo que não tenha erros para ele. Então, eu espero isso, que a pessoa que lê esse livro, se não absorver nada daqui, entendeu? Aqui é algo, como que eu posso dizer? É algo que eu segui um conselho, eu não sou escritor, sou rapper, mas algo que eu fiz de coração. Mas se no final o resultado for o cara criar o hábito da leitura, eu já estou feliz, porque quando você se informa, é assim, de repente você não vai mudar o mundo, mas o seu mundo vai ser mudado, você vai acordar e falar, puta mano, pô, eu fui otário até então, eu acreditei em coisas que são mentiras, acreditei no inimigo, olhei para o nosso povo como opressor, entendeu? Julguei errado o oprimido, então a informação é a dádiva, é a abertura da porta. Acredito que muitos fãs seus como músico, como cantor, como rapper, podem ter tido esse livro como o primeiro da vida. Então, eu ouvi várias pessoas falando isso, eu fiquei muito feliz, porque justamente a intenção primária era essa.
É fazer o cara aproveitar o fato do respeito que eu tenho através da música. Eu sabia que por eu ser cantor de rap, várias pessoas que me ouviam iam acabar tendo acesso ao livro e muitos iam acabar, por respeito à minha pessoa, acabar lendo pela primeira vez. Então eu tive várias pessoas que falaram sobre isso. Mano, nunca tinha lido, li em consideração você, gostei. A partir daí li fulano, ciclano, Ferrez, Bully. Ou seja, ele acaba pegando o hábito da leitura e aí ele vai por si só. Eduardo, depois do livro, finalmente veio o CD solo, né? Para quem estava esperando desde que você se desligou do Facção Central, enfim, chegou. O que você acha que tem de diferencial, ou se é a mesma linha do trabalho que você fazia anteriormente? O que muda do Eduardo Solo agora, esse CD que você acabou de lançar? Na verdade, não muda nada, porque na época da banda eu sempre fui compositor, então a essência segue. Então eu quis dar continuidade. Estilo de composição? Não vai mudar, porque quem compõe tá ligado, você vai mudar o tema, vai buscar mais elementos, etc. Só que a sua ideologia, a sua posição, aquilo que você pensa se mantém igual. Então, nesse ponto, é bem parecido. Eu dei continuidade. O CD se chama? A Fantástica Fábrica de Cadáver. Esses títulos, A Fantástica Fábrica de Cadáver, essa própria capa do livro, que tem o Menino Ensanguentado, você não acha que isso pode soar pesado demais para quem de repente não segue o seu segmento de rap, que é mais a intenção é justamente acordar você, a pessoa que de repente olha por um choque. É acordar para essa realidade. Porque, por exemplo, eu estou aqui segurando uma criança ensanguentada, é exagero? Segundo a Unicef, morre 28 por dia. Entendeu? Quando você fala da Fantástica Fábrica de Cadáver, eu estou me baseando, a foto da capa, que são vários caixões, eu estou me baseando num protesto das Mães de Maio. Sim. Então está fundamentado, na verdade, morre a cada meia hora morre um jovem negro, são 154 pessoas por dia. Então não tem uma maneira mais amena de você fazer essa abordagem a não ser demonstrando tudo isso. Então assim, eu acho que o rap ele tem espaço para todo mundo. Tem um cara que tem que falar sobre a parte romântica, o mano que vai falar sobre o rolê, o cara que vai falar da festa, só que você precisa dessa abordagem. Essa temática sobre a violência e violência extrema que acontece na periferia, ela não pode ser esquecida. É necessário que haja, porque, por exemplo, você na televisão, quando se aborda a violência, se aborda criminalizando justamente o oprimido, a vítima. Então, a única coisa que a gente tem hoje, quando se fala de violência, quando se fala de opressão, é esse tipo de rima. Entender? É colocar aquilo que você está vendo. Obviamente, não sou o dono da verdade. Obviamente, jamais quero ser. Estou colocando meu ponto de vista, a pessoa do outro lado tem todo o direito de falar, pô, não gostei, acho exagerado ou não, e acabou. O rap não tem um estatuto onde seja obrigatório você falar exatamente sobre determinado tema. Então, assim, eu sempre me incomodei muito com a violência, sempre me incomodei muito com a opressão, como a burguesia age, como a gente é vítima em todos os sentidos, como eles enriquecem com a nossa desgraça e muitas vezes a gente acaba aceitando o discurso derrotista, que esse é o nosso papel, nossa vida tem que ser assim mesmo, que nós merecemos esse salário, que está num presídio, faz parte da nossa vida, e é mentira. Na verdade, nós somos refém de um processo que desde da alforria fictícia de 13 de maio de 1988 é uma bola de neve que não para, não teve nenhum tipo de reparação, entendeu? Então são consequências que assim, desde sempre você foi ali manipulado, você desde sempre teve seus direitos violentados e você precisa colocar isso, precisa ser falado. É a mesma coisa, eu olho para a televisão, eu não vejo um entretenimento, eu vejo racismo. Você assiste, por exemplo, a Globo, a Record, a Band, parece que você está na Suécia, parece que você está num país nórdico, só tem loira, só tem branco. Isso não representa a verdade. Da mesma forma, você está vendo um programa jornalístico, ele está o tempo todo legitimando a violência policial, ele está o tempo todo, a polícia mata, eles inventam que foi um confronto de traficantes, etc. Então isso é muito grave. É muito grave se você deixar isso passar batido, se você sequer abordar, é muito complicado. É a hora que você deixou de vez, entendeu? O inimigo fazer o que ele quiser, o inimigo livre para manter o genocídio, para massacrar seu povo. Então é isso, o que nós temos de revide contra o sistema é pelo menos deixar a verdade em pauta.
é deixar a verdade em pauta. Então é isso, eu tenho até uma música chamada Era das Chacinas no CD novo, e é o seguinte, essa música também, eu ganhei um livro da Débora das Mães de Maio, e nesse livro eu fui lendo sobre as chacinas, etc., os crimes de maio, quando a polícia matou quase 600 e até hoje não tiveram nenhum tipo de resposta. Então, baseado nisso, escrevemos. Então, eu me sinto muito à vontade de falar sobre esses temas, porque é sempre fundamentado na verdade, não é achismo, não é porque eu quero parecer dramático ou violento. Eu sempre deixo claro que, mano, quem tem talento para escrever música, vai escrever com a mesma facilidade sobre felicidade ou tragédia. É que hoje, quando eu me olho para a realidade e me disponho a falar sobre ela, essa é a realidade que eu vejo. Ou seja, tudo isso você encontra nesse seu novo CD. O debate do outro lado do... Tem várias abordagens. Tem uma música também que está muito bem aceita, que o nome é Depósito dos Rejeitados, que eu interpreto ali um menino negro esperando ser adotado e nunca vai ser. E não vou dizer coincidência, mas quando nós fomos fazer o videoclipe, era justamente no abrigo. E tinha um menino lá, que estava lá desde os 6 anos e estava com 14, se eu não me engano. E ele era um menino negro. Então ele representava fielmente justamente aquilo que eu tinha colocado na letra. Várias pessoas, várias crianças brancas já tinham sido adotadas e chegaram depois, foram adotadas antes dele. E até o próprio mano que estava lá dando suporte pra gente, ele falou, eu não vou citar o nome, ele falou, esse menino aqui nunca vai ser adotado, ele é realmente o menino da tua música. Então eu me sinto triste pelo fato, mas feliz por saber que o trabalho está sendo feito de uma forma correta. Entendeu? Não existe mentira, é o que acontece. Então, nessa música, a questão não é só uma questão de adoção, é o racismo. Que a gente fala, porra, é velado. Não é velado. Se a gente for dar um rolê ali, o cara me vê de trânsito, o policial vai me parar. Não é velado quando você olha para a loja, para a joalheria e não vê o negro. Você só vê ali limpando. Quando você não vê o negro, na maioria das vezes, num bairro de alto padrão, quando você não vê ele não consumindo. Então, é muito grave. E eu procuro isso, usar temas que estão na periferia, recorrentes, para fazer todas as abordagens. Queria que você fizesse um trechinho de uma dessas músicas que você citou aí para a gente encerrar. Mas antes queria dizer que eu também sou totalmente, apoio totalmente a causa das Mães de Maio. E deixo o recado aqui para a Débora, que a hora que ela quiser o espaço está aberto para a gente gravar uma entrevista com as Mães de Maio, ok? Eduardo, podemos então? Sem palavras. Manda um som aí. Novo aí, a fantástica fábrica de cadáver. E a gente encerra com esse som aí. Então, como eu tinha citado o Depósito, vou cantar um trechinho. Quem sabe se eu tivesse menos melanina, ou se eu fosse exemplar da espécie canina, atenderia de A a Z todos os requisitos para ter no registro o nome de pais adotivos há 7 anos, vegeto no depósito dos rejeitados, desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo, se alimentar, balisticar com famais, fui condenado aos traumas do abandono de incapaz, não estou incluso nos dados sobre adotado pretendido, o X é na cor branca, e no cabelo lis, casal de boy não quer tá no restaurante jantando, com polícia colando, achando que você conhece o relâmpago de ir no shopping explicar pro segurança seguindo, o menino negro tá comigo, não é bandido, é meu filho, no máximo eu consigo ser apadrinhado pro um doador que dá pra ONG alguns centavos. Pro bebê loiro, adoção, direito à infância. Pro negrinho, colabora do mensal à distância. O meu perfil afro é da hora pra elite, em companhia da Madonna ou do Brad Pitt. Só sirvo pra ser anexado no projeto que angaria verba pública. No Congresso ninguém se importa se eu me cubro com farinha de trigo, tentando me clarear pra atender racista rico. Depósito dos rejeitados. Esse foi o programa Suburbano Entrevista com o Eduardo. Se você gostou, compartilhe, mande RT, sinal de fumaça, avise seu amigo. Tamo junto.